Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu resolvi gravar mais um vídeo, mesmo estando um pouco rouca, recuperando de uma sinusite. Afinal, médico também adoece, tá, gente? O que é ser saudável, né? Ser saudável não é simplesmente não adoecer. Ser saudável é você adoecer e o organismo conseguir recuperar, né? Então vamos lá. Eu estava olhando a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde. Ter saúde é viver com boa disposição física e mental, e além disso, o bem-estar social entre os indivíduos também é incluído como definição de saúde pela Organização Mundial. Bom, por que eu decidi gravar esse vídeo? Né? Toda vez que aparece um caso interessante no consultório ou tem uma oportunidade de discussão nos grupos de endocrinologia de algum assunto, quando eu acho importante, eu resolvo fazer vídeos, né, além das postagens habituais. E às vezes os vídeos ficam mais interessantes, né, para vocês acompanharem. Hoje, né, o assunto de hoje vai ser crescimento nas crianças e no adolescente. A importância de se avaliar e de se acompanhar isso. O crescimento e o desenvolvimento da criança são acompanhados por vários tipos de especialistas diferentes. Um deles é o endocrinologista. Nós temos o endócrino pediatra, né, que avalia o crescimento das crianças, né, desde o nascimento até certa idade da adolescência. E os endocrinologistas, em geral, alguns, né, que são endocrinologistas de adultos, alguns também atendem crianças, como é o meu caso. Quando são crianças assim muito pequenininhas, bebês ou até 3 anos de idade, eu dou preferência que seja atendido pelo endócrino pediatra, que eu acho que é o ideal, principalmente em algumas patologias ou algumas síndromes mais raras. Eu acho que o endócrino pediatra vai ter muito mais habilidade, mais experiência nesses bebês, nessas crianças menores, assim como nas maiores. Porém, eu normalmente atendo crianças acima de 3 anos. Claro, já atendi bebês também, mas hoje eu dou preferência para atender crianças acima de 3 ou de 5 anos, para avaliar o crescimento, o desenvolvimento, as patologias da infância, né? Alterações na tireoide que podem aparecer nessa idade, alterações de peso, né? A obesidade, o sobrepeso, alguns casos de diabetes, né? de resistência insulínica. O diabetes, não só o tipo 1, né? Que é mais frequente em crianças, mas algumas crianças mais velhas, que sofrem de obesidade, e os adolescentes também estão desenvolvendo o diabetes tipo 2 ou outros tipos de diabetes. Hoje o assunto vai ser então o crescimento e desenvolvimento na criança. Quando os pais, né, começam a notar uma falha no crescimento, normalmente acontece em torno da idade escolar, né? Então, por volta dos 6, 7 ou 8 anos de idade, os pais começam a notar uma diferença de altura, né? Uma diferença de estatura entre o seu filho ou filha e os coleguinhas. E isso começa a incomodar um pouco os pais. Quando a criança já está mais velha, ela passa a ficar incomodada com isso. Principalmente na pré-adolescência ou na adolescência, eles vão vendo os coleguinhas se desenvolvendo, crescendo, alguns crescem, né, mais rapidamente, e eles começam a ver a defasagem de desenvolvimento em relação aos coleguinhas, e isso se torna um constrangimento social, um constrangimento escolar, né, e isso vai abalando a criança ou o adolescente, né, como um todo. Eu acho muito importante que assim que os pais notarem algum déficit de estatura, por volta de 6 a 8 anos de idade, antes de começar, né, a puberdade normal, que na menina pode acontecer os primeiros sinais depois de 8 anos e no menino depois de 9 anos, antes dessa fase, se os pais notarem alguma alteração
no desenvolvimento e no crescimento, né, na altura da criança, claro que no peso também, mas hoje nós estamos falando sobre altura, que ele procure imediatamente um endocrinologista, ou endocrinopediatra, ou um endocrinologista que entenda de crianças. Na minha formação, eu fiz a endocrinologia, né, mais de adultos, e fiz estágio também de endocrinopediatria. E adoro também atender crianças. Então, voltando, né? Então, como é feita, né, essa avaliação? É colhida toda a história, né, uma anamnese, toda a história da criança, desde a gestação dela, o nascimento, qual a estatura, né, qual o comprimento que nasceu, qual o peso que nasceu, o acompanhamento, né, anual do crescimento, da velocidade de crescimento, que na verdade na primeira infância a criança ela deve, né, ela tem um crescimento maior nos 2 primeiros anos de vida, depois do 3º ano há um platôzinho, né, no desenvolvimento, depois a criança começa a crescer pelo menos 4 centímetros por ano, e quando chega numa idade, né, mais avançada um pouquinho, na pré-adolescência, quando está entrando na puberdade, ela aumenta essa velocidade de crescimento para 10, né? E às vezes acima de 14 centímetros por ano na puberdade. Aí é colhida também, né, no momento da consulta, a altura e a estatura atual, jogada em gráficos de crescimento, em escalas de crescimento. Se calcula, né, além dessa velocidade de crescimento anual, se calcula o canal familiar onde essa criança se encontra, que é um cálculo feito através da altura do pai e da mãe. Então é uma média da altura, né, parental, e você coloca essa criança no gráfico e vê como que foi do nascimento até esse momento, em que canal que essa criança está no crescimento. Se a criança estiver crescendo abaixo do percentil 50, então no percentil 25 ou percentil 10, que é 2 curvas abaixo da média, essa criança precisa ser avaliada. Primeiro, se ela está crescendo dentro do canal familiar, do potencial familiar dela. Segundo, se essa criança está crescendo o suficiente anualmente. A avaliação, né, pelo exame físico, né, e antes pela anamnese, das comorbidades que essa criança tem, de algum outro problema de saúde, da alimentação, do sono, se o sono é bom, quantas horas dorme por noite, se dorme cedo, por causa do hormônio de crescimento, que é produzido principalmente e age no período noturno. É avaliada a prática de atividade física, né? Se a criança está fazendo atividade física regularmente, ou se pratica esporte só na escola, ou se faz atividades extracurriculares. Todo esse conjunto é muito importante para a criança crescer bem. Por isso que a gente insiste com o fato de que as crianças devem ter devem dormir cedo e devem ter um período de sono adequado, né? Adequado para cada idade. Então, normalmente, crianças menores, elas necessitam, às vezes, de 10 a 12 horas de sono. Crianças um pouquinho maiores necessitam de 9 horas, 8 horas, quando vai crescendo, né? Então, normalmente, a gente exige pelo menos, no mínimo, 8, 9 horas de sono para as crianças terem um bom crescimento e desenvolvimento. A gente parte depois do exame físico, né, para uma avaliação laboratorial, onde usamos alguns hormônios em níveis basais, em que estão relacionados com o crescimento, né, faz uma avaliação completa do GH basal, o IGF-1, que é o exame que mostra a ação do hormônio de crescimento, os exames de tireoide, os exames de glicose. Então, alguns hormônios que são importantes, hormônios das adrenais, às vezes são avaliados, dependendo de cada caso. E pode ser necessário fazer alguns testes de estímulo do hormônio de crescimento. Se essa criança tiver com déficit estatural muito grande, né, essa criança ela tem que ser avaliada também com testes de estímulos. Esses testes de estímulos têm respostas variáveis, dependendo da idade. Às vezes a resposta é falha se a criança ainda não produz
nenhum hormônio da puberdade, testosterona, estrogênio. Então, para aqueles pré-adolescentes, às vezes a gente tem que fazer uma reposição antes de fazer esse teste. A gente faz uma indução com testosterona nos meninos ou com estrogênio nas meninas, antes de fazer esse teste de estímulo com hormônio de crescimento. Eu não vou entrar em detalhes quais são esses testes, né? Tem alguns testes que são padrão ouro para avaliação do hormônio de crescimento, e a criança ela tem que responder nesses testes aos 30, 60, 90 minutos. Elas têm que responder bem com elevação do hormônio de crescimento. O IGF-1 tem que estar dentro do normal, se não for normal, né? Tem que ser avaliadas as causas, né, dessa baixa estatura e a avaliação, né, dos outros hormônios. O acompanhamento a cada 6 meses ou acompanhamento a cada 1 ano é muito importante, né? Levar então essa criança, quanto mais cedo que for detectado o hipodesenvolvimento, é imprescindível, porque o pai que leva, o pai ou a mãe, né, que leva o filho aos 8 anos é uma coisa, o pai que leva o filho aos 12 anos é outra coisa, o pai e a mãe que levam o filho aos 14 anos é outra coisa. Então, às vezes, você perde o período bom de tratamento. Né, com hormônio de crescimento ou indução da velocidade de crescimento e as orientações que são importantes para o desenvolvimento da criança. Também é feita, né, a idade óssea, que é um raio-x da mãozinha esquerda e do punho, em que se compara a idade óssea com a idade cronológica, a idade que a criança está no momento, ver se ela é compatível com a idade cronológica, ou se tem um atraso, ou se tem um avanço. Isso vai ser importante para o crescimento, para a gente poder avaliar o crescimento. Dependendo da idade óssea da criança, a gente tem que tomar algumas atitudes, né? A avaliação do crescimento, do desenvolvimento puberal, né, de aparecer pelos, né, nas meninas, o primeiro sinal da puberdade, que é o brotinho mamário, que a gente chama de telarca, né, até via primeira menstruação, que muitos pais têm o receio da criança, da menina, quando menstrua não crescer mais. Isso normalmente é mito, né? Mas tem que ser avaliado caso a caso. Os meninos, né? O primeiro sinal puberal é o crescimento dos testículos, o aparecimento de pelos, né? Na área dos testículos. Depois, mais para frente, os sinais, né? Da produção de testosterona, que são o engrossamento de voz, o aumento da velocidade de crescimento, o aumento dos pelos, o aumento do comprimento do peniano. Então, são muitos detalhes. Isso tem que ser avaliado, né, com atenção por um endocrinologista de confiança da família. Eu acho importante, né, essa orientação, porque vocês, diante disso, a gente pode iniciar um tratamento a tempo hábil e evitar que essa criança tenha uma baixa estatura depois na vida adulta, se realmente for indicado, né? Não são todos os casos que são indicados a terapia hormonal, por isso que a gente faz a avaliação. E se precisar estimular ou inibir a puberdade de alguma forma, isso é feito em tempo hábil. Então, falamos um pouco sobre a importância, né, dessa avaliação do crescimento e desenvolvimento das crianças. Então, preste atenção, né, no seu filho, na sua filha, se estão crescendo bem, se estão alimentando bem, se têm um sono adequado. E aí, sendo necessário, vocês levem ao seu endocrinologista, tá? Um abraço para vocês. Se tiver alguma pergunta, vocês deixem aí nos comentários que eu respondo. Tchau!